Esporte Clube chegou a vez. Um grande abraço, meus amigos. Estamos iniciando mais uma programação esportiva aqui pelo Meta Esporte Clube. Aqui é o Estúdio Metapá, esse Maracanã aqui, que nos dá uma condição maravilhosa de um trabalho externo e principalmente de uma direção voltada para um objetivo, que é o nosso objetivo. Eu quero dizer mais uma vez àqueles que estão chegando, nós já estamos há alguns meses já nessa programação, quero dizer aos senhores que a intenção inicial, claro que nós temos condições de analisar qualquer que seja o assunto na parte esportiva. Aqui no mundo também já está chegando o Mundial, mas nós temos um interesse enorme de falar do futebol paranaense. Já há algum tempo nós estamos destacando rodada a rodada, olhando empecilhos desta ou daquela equipe, conhecendo o que é a força de um Novo Horizontino, de um Goiás, de uma Chapecoense. Nós estamos atentos ao Remo. Aliás, o Mignon aqui, o Mignon vinha apostando no Remo, e por que não ter um Remo e Goiás no meio do caminho? E esta situação, de momento, favorável principalmente ao Curitiba. Mas há quem diga também que o Atlético vem nessa leva. Imagine os dois voltando à Série A. Para nós vai ser muito bacana, legal e de sentimento voltado para os nossos clubes. E ainda tem a notícia do Paraná Clube que nós vamos destacar nos próximos programas. Inicio aqui com Zé Domingos, nosso Demar Anuzek e o Mignon, e com um convidado especial que é o Clécio Ferreira Hidalgo, advogado. Meu filho desfila com a camisa do Curitiba, não poderia ser diferente ele chegar num dia especial. Para ele é um dia especial, porque ele vai falar do Curitiba nesse jogo de sábado. Vai com a camisa 5, vai com a filha, que é minha neta, mas o Clécio já foi e já comandou programas esportivos. Eu lembro muito bem que ano foi, depois ele conta, está aqui à nossa frente. Ele foi um comandante de uma programação da TV Independência, era a TV Independência ao lado do Walter Xavier e mais outros componentes, e falando, sim, abertamente da questão do futebol, sempre polêmico, não dava colher de chá, sempre foi a maneira dele ver isso, e ele entendeu que deveria seguir, então, a carreira como um grande advogado, já chegando a 30 anos, mas está, como diria o Portela, Clécio, pertinho dos fatos, mergulhado nos acontecimentos. Permita eu cumprimentar primeiro o meu filho. Fala, Clécio. Um momento nepotista no programa, né? Fui convidado em razão do nepotismo. Mas eu fico muito satisfeito porque eu tenho assistido vocês, e agora não é mais ao vivo, é quando puder e aonde quiser, né? Você pode hoje num telefone celular estar assistindo esse programa, e muito satisfeito pela estrutura desse estúdio maravilhoso que é da Metapá, né, do Meta Esporte Clube. Eu estou muito satisfeito, realmente eu tive uma carreira na imprensa, principalmente imprensa esportiva, desde 1990, e acabou findando em 2012, onde eu segui e ainda continuo seguindo a minha carreira como advogado. E eu fico muito satisfeito de estar ao lado de vocês, né, além do pai, né, que é um exemplo, e eu sou fã porque eu ostento a camisa do Curitiba em todos os jogos ou onde estou. Carlos Mignon, que em 1990, quando eu comecei a minha carreira, ainda estudante da PUC, de jornalismo ainda, abriu as portas do Diário Popular, me ensinou como fazia uma manchete, colocava lá um texto, e eu sou muito satisfeito de estar aqui, estamos todos bem, né? E é muito bom. Demar Anuzek, narrador mais técnico do Brasil, indubitavelmente, essa marca implacável desde a época da Jovem Pan, eu estou muito satisfeito. E o Zé Domingos, que eu fui fã desde pequenininho, porque ele botava algema na turma no Canal 12 e cadeia, né, na turma, né? Marcante. Muito bem. Eu fiquei fora do ar todo esse tempo, mas eu digo para vocês que dificilmente vocês tiveram mais audiência que eu em um determinado período. Quando eu estava na Record, eu trabalhei Record e Bandeirantes em televisão. Em rádio foi Independência e Globo. Mas quando eu estive na televisão, na Record, o meu programa estava entre Ana Maria Braga e Luiz Carlos Alborguete.
Então eu não precisava fazer nenhuma força, porque eu pegava a audiência dela e a turma esperava a audiência do Alborguete. Então eu fiquei líder, massacrei a CNT, que o Capitão Hidalgo participava, etc. Foi muito bom o tempo. E tinha outra coisa, viu, Demares, eleição. Cobertura nas eleições, tanto municipal, né, como também deputados, governo, a prefeitura. Ele trabalhava na Rádio Independência e eu tinha um respeito pela Independência porque estava o J. Agostinho, que sabia muito daquela maneira de somar aqui para cá, com legendas, com o partido, quantos já vinha com uma lista, e ele. E nós, do lado, ninguém informava ninguém. Era uma guerra sadia. Mas ele ficava na dele lá, não dizia nada para mim, eu tinha que me virar. Era uma guerra gostosa, mas de uma cobertura espetacular que o rádio fazia dia e noite, minuto a minuto, a posição de cada vereador. Às vezes fazia uma mesa de vereadores. Vereadores e deputados, governadores. Todas as eleições tinham grandes coberturas. E olha só, Zé, na época a gente mantinha uma audiência por 3 dias, porque na época... Sim. Você tinha que ir cédula por cédula. Você foi político, sabe muito bem. E o que acontecia? Que ficava o pessoal dos partidos brigando, porque, por exemplo, Luiz Carlos Martins, os caras escreviam lá Luiz Martins, aí um falava que não era para ele, o outro que era para ele. Então demorava muito mapeamento. O problema é que era o mapeamento. Eu nunca vou me esquecer a cobertura eletrônica, né? E não tinha. Não, era mapeamento. E a o Zé desse tempo também. A cobertura eleitoral mais famosa que teve no rádio. Rádio Cultura. Urna aberta, notícia no ar. Foi a tradição. Daí as outras emissoras, como a Cultura, naquele período de apurações, alcançava índices de audiência sensacionais, outras emissoras entraram na parada. Eu entrei em 82. E eu, por exemplo, participei de uma das coberturas justamente da Rádio Independência. E o diretor era um cidadão chamado Jair Brito. Ele pouco exigia dos profissionais. Esse é um grande Nós temos que ganhar a parada da Rádio Cultura. Montou uma baita de uma equipe, depois eu fui para a Rádio Colombo. As eleições realmente tinham uma cobertura, e é o que o Clécio falou há pouco. Eram 3, 4 dias de apurações, às vezes de manhã, até mais, de tarde, de noite. Hoje, em 2 horas, você já tem o resultado das eleições. Nós tivemos nessa última agora, nós ficamos sabendo, em meia hora já sabia o que estava dando. O Hidalgo é apaixonado por essa cobertura de eleições. Na última agora fomos juntos lá. Desde 82, viu, Mion? Ele é apaixonado. Quando eu fiz a minha em 1976. Eu fazia o estúdio com 16 anos de idade. O estúdio, o Mário Celso era até candidato a vereador, então ele não poderia trabalhar para fazer o estúdio, e ele me escalou, olha a bomba, que ele me largou no estúdio, e era Armindo de Oliveira e Roberto Lopes, os repórteres, e eu fazia o estúdio em 1976, não esqueço. Quando eu fui para a Rádio E o Mário foi eleito. Eu fui para a Clube em final de 78, mas a eleição estava na vontade de fazer. Com a Clube era um pouco mais fácil, porque a 49 rasgava o interior todo do estado do Paraná. E as emissoras, Ademar, que estavam cobrindo os seus municípios, ligavam para o nosso plantão para informar como estava. Então foi uma coisa linda, todo mundo sabia, a ponto de alguns candidatos ligarem para a emissora na época. Uma eu lembro que foi o Jaime Lerner, aliás, Jaime Canet Júnior. Jaime Canet. O Jaime Canet, ele estava naquele grupo do José Richa de 82, me parece, mais ou menos assim. E eu estava lá dando números, chegava aqui, agora em Bandeirantes, fechado lá, 30 urnas, não sei o que, para lá. Agora vamos a Maringá, para lá. Aí toca o telefone e o rapaz da ATEC falou aquilo para mim, o governador Jaime Canet, ele quer falar com você, mas não no ar. Tudo bem, daqui a pouquinho eu volto aqui na grande cobertura da Rádio Clube para todo o Brasil e tal. Aí ele falou, capitão, tudo bem? Pô, governador, tudo certo. Você deu os números aí do Norte Pioneiro, você pode... Ele estava a favor do Richa, né? Foi naquela bandada da MDB. 82. Foi, MDB. 82 ganhou José Richa e Álvaro Dias como senador. É isso aí. Aí ele ligou... Ganhou do Saúl Raiz. Me dá Venceslau Braz, não sei o que, eu paguei.
Peguei, voltei e dei isso aí. Aí chamei alguém que estava curtindo um setor de eleição. Aí eu voltei a falar com ele, falei, Deus, então eu estava ouvindo, te agradeço, ganhamos a eleição. Falou assim no meu ouvido. Já tinha notícia. E eu não estava dizendo nada. Ganhamos a notícia com esses números que você me passou. Era bonito, né? A eleição era uma briga. Não, hoje, né? Hoje perdeu até um pouco a graça. Hoje são as pesquisas que valem. Quando eu comecei no rádio oficialmente em 64, eu já participava da cobertura das eleições. No dia das eleições, o Lazinho e a equipe de jornalismo da Nereu distribuíam vários profissionais que percorriam os bairros e as escolas onde eram feitas as votações para saber quantos votaram, deixaram de votar. Depois ia todo mundo para o Clube Náutico América, onde era feita a apuração, que durava, como vocês falaram, 2 dias, até 3 dias. 3 dias. Uma loucura. Mas é mesmo. Bem, nós estamos fugindo do... Mas eu ia dizer, então, para completar, né? E pegar o embalo já. Fica, sim. As grandes equipes de transmissões das apurações eram equipes esportivas. É a maioria dos narradores esportivos, repórteres esportivos, que faziam, porque eles têm essa facilidade de comunicação, de conhecimento. Perfeito. Então, é só para dar a introdução. Nós, repórteres esportivos, é que fazíamos as coberturas eleitorais. E agora vamos ser repórteres esportivos de novo, vamos falar de futebol. Por que não? Agora, fugindo do assunto, não estou fugindo do assunto, não, eu estou aqui... Porque a galera está dizendo, ganhou, não ganhou, outros ainda estão em dúvida. Eu não sei. Dúvida de quê, que capitão? o número já, para mim, o Curitiba tem números. Quando ele entrar em campo, ele está empatado, não está? Então, 65, ninguém vai chegar. Então, só quero registrar um fato que estava, pelo menos eu ouvi isso daí, que havia uma manifestação, não sei se fake ou não sei de onde partiu, de que a taça, viu, Edemar, viu, Clécio? A taça não seria, a CBF não traria a taça nesse jogo, e deixando só para a última partida do Curitiba, lá na cidade de Manaus, né, que é o último jogo com o Amazonas. Eu falei, mas não é um absurdo. Não é Também absurdo. Acho. É verdadeiro isso? Porque tem o seguinte, não mexe nesse momento dessa maneira. Não vai trazer a taça? Vamos pedir aqui para a torcida, então, comprar a taça, melhor ainda, mais bonita, e dar a volta olímpica aos jogadores. Você não pode tirar a beleza num final de uma competição. Não, e outra coisa, se o Curitiba vencer, capitão, se o Curitiba vencer, ninguém mais alcança. Está definido o título. E tem um outro dado cartesiano na matemática. Se por um acaso o Curitiba deixar de vencer e todos os outros seus adversários vençam, algum deles vai ser campeão? Naquela data? Não. O único possível é o Curitiba. Exato. Deixa a taça ali junto com o árbitro. Exato. Então, mas não sei se foi feito. O empate, o Curitiba empatando, já poderá o Curitiba ser campeão. Não ficar 40 anos depois, 50 anos depois, entregando medalhas, como aconteceu recente, pela conquista do Torneio do Povo. Mas pode-se repetir um fato, viu, Hidalgo? De 30 anos passados, os dois times paranaenses subiram. Curitiba e Atlético. Pode ser repetir agora. 95. Eu vivi intensamente esse ano. Então, os dois times podem fazer a mesma situação agora. E acredito que já será nesta rodada. Acho que o Atlético, mesmo enfrentando a Ferroviária com toda a força da Ferroviária, para não cair... Mandou embora o técnico. Mandou embora o técnico. Oliveira. Então, o Atlético vencendo e o Curitiba empatando, já nós teremos os times classificados e o Curitiba como campeão. Mas duas situações que são importantes até para o torcedor do Atlético ficar um pouco mais tranquilo, né? Em 1995, o Atlético foi campeão e dessa vez, ao que tudo indique, o Curitiba que será o campeão. É a primeira vez que o Curitiba ganha um título da Série B o Curitiba está 5 pontos. Em 2019 eu fui para Recife. Exatamente. Fui para Bahia. E antes 2019. Também eu tive também... Em 2019 estivemos em Salvador. Santa Cruz, 2019. Mas teve o lance do Santa Cruz também, que o Curitiba virou o placar e foi campeão fora também. Lá no Recife. Mas é muito importante ser colocado... E isso aí a gente tem que bater muito firme. O Curitiba e o Atlético subindo para a primeira divisão são campeões, assim como os outros dois que vão subir. Porque o título da Série B vai ser enaltecido pelo torcedor por Curitiba em razão da ausência de títulos de grande expressão que esse clube
Não tem conquistado. Já o Atlético andou ganhando Copa do Brasil ultimamente, 2 sul-americanas. Isso faz com que o torcedor do Curitiba... Libertadores. Exatamente. Que o torcedor do Curitiba festeje muito ganhar essa Série título B. é Porque título. É título nacional. O Evangelino... É simbologia. Capitão, simbologia. o Evangelino falava o seguinte: o que me interessa é troféu na minha sala. Quanto mais troféu, tem gente melhor. que brinca, fazer da volta olímpica com o campeão da Série B. É título. É título, e não pode menosprezar. E foi a realidade do Curitiba nos últimos anos. O pessimismo... E é um título nacional. O pessimismo de alguns torcedores é uma coisa impressionante. Você está enfrentando isso na rua. O Arnoldo, esse é o nome dele, é morador lá do Xaxim, é um coxa branco inverterado, mas é coxa. Ontem ele me encontrou no centro e... Zé, ô Arnoldo, tudo bem, beleza? Me responda, mas sem sacanagem. O Curitiba... sobe. O quê? Como é que você está perguntando? Não, mas é a pergunta. Você está perguntando o quê? O Curitiba sobe? O Curitiba já subiu. Como subiu? Eu digo, meu amigo, o Curitiba tem 65 pontos. O segundo colocado tem 59. É um bolo de 59. O Curitiba tem 6 pontos a mais. 5 pontos a mais. 64. O Curitiba tem 5 pontos a mais. E 6 para jogar. E com vitórias a mais. O Curitiba briga para ser campeão e vai ser campeão. Não tem quem chegue no Curitiba. E outra coisa. O Curitiba já é campeão. É, meu. Oi. Olha só, o Curitiba ganhando esse jogo do Atlético, 19 vitórias. É um turno que ele ganhou. Um turno inteiro, exatamente. É um turno, vai tirar o brilho. Né? Vai tirar o brilho. A turma tá na bronca porque ganha de 1-0. Porque vale. ganha de 0-1. Mas, Clécio, uma perguntinha. Hoje eu estava na rádio, uma perguntinha. Como é que o Curitiba foi campeão brasileiro em 85? Com saldo negativo. Saldo negativo. E ganhava de quanto? 2-1 contra o Santos, naquele perereco do gol do Lela. 0-0 com o Galo. Quantos craques tinha aquele time? Não tinha. Perto de 1973, não. Mas é um título que tem que ser, né? É um título, claro. Para mim, o maior título conquistado pelo clube. Eu acho que o grande título na época era o tricampeonato que o Evangelino sonhava ser tricampeão. Curitiba era bi com grandes times, né? Esse foi o que era inédito, né? Aí foi ganhar esse título fantástico. Teve o Torneio do Povo, teve várias. Então a torcida do Curitiba, principalmente, ela acostumou e está sofrendo esses 3, 4 anos aí. Hidalgo, aqui nesse programa nós já debatemos várias vezes a respeito do comando técnico do Curitiba. Até agora, o time praticamente campeão ainda... Colocam dúvidas sobre o Mozart. E contestações. Criticam abertamente. Não, o Mozart não é técnico para a primeira divisão, Você acha que o Mozart foi importante nessa conquista do Curitiba? Ou acha que aconteceu ao natural? Ou o Mozart foi participativo? Fundamental. E qual é a situação do Mozart como técnico? Olha, Zé, com muita tranquilidade, eu vou fazer um prefácio bem rapidinho para responder ao final. Técnico perde jogo, às vezes não ganha jogo. Se um rapaz vem num Curitiba desacreditado, com jogadores às vezes até desconhecidos, usando uma base e vários veteranos, que foram utilizados por outros treinadores. Ele chega e tem 19 vitórias. E eu gostaria de colocar para vocês, eu que acompanho muito o futebol internacional, a coisa mais importante na Itália e na Espanha é porteria zero. Não levar gol. É assim que joga Carlo Ancelotti. O Ancelotti é isso? Baliza zero agora. O Carlo Ancelotti, ele fala assim: vamos sofrer danos, vamos sofrer, mas temos que saber sofrer. Ele ganhou 5 Champions aguardando. Ele estava errado? Ganhou 5 Champions. O Mozart subiu ano passado com o Mirassol como? O Curitiba está subindo como? Porteria zero. Tem uma vantagem, finalmente, depois de muitos anos, o Curitiba tem goleiro, viu? Olha, eu vou olhar aqui, todo mundo vai me xingar.
O Wilson nunca foi bom goleiro do Curitiba, mas tem um monte de viúva sofrendo aí na cidade, falando que o Wilson foi um dos maiores goleiros. A gente que sempre teve um monte de bons goleiros. Rafael Camarota, Jairo, Célio, Joel Mendes. E dos últimos, a gente pode até colocar os rapazes que chegaram na final da Copa do Brasil. O Wilson caiu várias vezes com o Curitiba. Esse Pedro Morisco é um assombro. Mas a porteria zero, é um fenômeno, como fala o Ancelotti, e o Mozart está tendo, é pela qualidade dos jogadores que estão dando essa proteção. Até o Ronier, o que ele corre, aquele menino, para fazer a composição... Ele era preguiçoso antes, mas né? não agora, pode, senão não joga, capitão. Agora ele não também. joga. E o detalhe do Pedro Série B, Morisco, se não correr, não tiver Não é condição Série B física... no mundo hoje do futebol. Não Neymar não joga, pode jogar. não joga. Mas E o detalhe foge do da Pedro- lógica, Clécio. Como é que você... Hoje na Rádio Cultura, então, o Birubiru até me tirou sal, dizendo que eu sou advogado do Moza. Aí eu falei, eu analiso fatos. Se o torcedor tem antipatia pelo Moza, é problema do torcedor e respeito, porque é o mundo lúdico do torcedor. Ele ama e Vai odeia. ver o estádio. Agora, como é que eu vou criticar um técnico que pegou um Curitiba esfacelado e as pessoas esquecem? Curitiba ganha 3 anos sofrendo. Terminou em 12º da Série B, a maior vergonha da história do Curitiba. Terminar em 12º da Série B em 2024. Ele pegou esse time, montou, como você falou, Clécio, com jogadores não tão qualificados assim, encaixou uma equipe, venceu 19 jogos, Guarani. pode ir um turno inteiro, a melhor defesa, o melhor visitante. Lembra que o Curitiba tinha o apelido de ser time de pijama? Ele acabou com isso. Ele levou de volta para a Série A e pode ser campeão. O que mais que você quer que o Curitiba Tá certo. faça? Tem que fazer essa O que defesa. mais? Eu não Uma sei o que mais. Uma palavra a respeito do Pedro Morisco. Ele surgiu na Copa São Paulo no começo desse ano. Exatamente. Destacou-se no time do Curitiba e, de repente, saindo da equipe que disputou a Copa São Paulo, foi evoluindo, tornou-se realmente uma das principais figuras do time do Curitiba, Rápido, se não a né? principal. Um adendo, né? Nessa decisão, ele defendeu o pênalti e ele marcou o último. Exatamente. Ele que cobrou e Eu marcou só o quero último gol. fugir do aspecto seguinte para quem está nos ouvindo. Não misture alhos com bugalhos. Esse time pro ano que vem. Não quero saber. Nós não queremos saber, nós queremos saber o momento. Agora! Claro, Depois claro. acontecerão outras coisas. Fala, Então, Cláudio. eu acompanho Copas do Mundo, assim, sentindo mesmo desde 1982, com a sua brilhante cobertura, junto com a Rádio Gazeta de São Paulo, brilhante, e eu acompanhei a fundo aquela Copa de 82 na Espanha. E o Tele Santana foi, para mim, o treinador que colocou no Brasil, treinador brasileiro no Brasil, os melhores jogadores da minha geração, os melhores jogadores Ele distribuídos. gostava disso. É lógico que eu não vou discutir 1970, que realmente o Zagallo e antes dele o João Saldanha fez isso. Mas da minha geração ele colocou. E ele foi massacrado por todos porque ele não ganhou uma Copa do Mundo. Um grande time. E ele foi ser campeão do mundo por 2 vezes com o São Paulo Futebol Clube lá em em 1992 contra o Barcelona e em 93 contra o Milan. Jogando bonito. Mas era um time que fazia 5 gols e tomava 4. Ele tomava do Taubaté 4 gols. Tipo Paulo César Carpegiani. Mas quem né? que aguenta isso hoje em dia? Você não tem poder de recuperação num jogo. Condição física, Você não tem condição física assim, porque hoje você pode jogar com mais 5. Você joga com 16 jogadores hoje. Eu Então, acho que você condição não tem qualidade técnica para tanto. Você não vai conseguir atingir o alvo. Por isso que você tem que pensar humildemente que a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da sua cozinha. Claro. E a seleção brasileira de hoje, que não tem mais Cafu e Roberto Carlos e nunca mais vai ter, não vai ter laterais assim, vai ter, pra mim, jogaria E nem com zagueiros. Pra mim, jogaria com 4 zagueiros ou Não 3 vai ter um zagueiros. Aldair, não vai. Não vai ter. Fechar. Fecha a casa. Agora- Fecha a casa. Dentro disso que ele está falando do futebol, que a parte defensiva é importantíssima, e realmente é. É a base de tudo. Ontem nós tivemos um jogo no Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Atlético Mineiro,
em Atlético Mineiro e Fortaleza, porque o jogo foi em Belo Horizonte com casa lotada. Meus amigos, que jogo foi este? 3-3. Viva o Daverson. Deivinho. 2-0 para o Atlético Mineiro. Fortaleza lá embaixo, E tá praticamente embaixo, rebaixado, né? Tá caído. A Fortaleza não vai ter forças. Daqui a pouco o Daverson faz um gol. Daqui a pouco o Atlético Mineiro faz 3-1. Daqui a pouco o Daverson faz mais um. O E Daverson o fez jogo três? fez 3 gols. Hat-trick. E detalhe, Hidalgo. Parabéns à torcida do Atlético Mineiro. Aplausos. Aplaudiu o Daverson em todos os gols. Porque ele foi jogador dele. É ídolo! E ele é boa praça. Ele Ele é da é- casa! ele é o E ele brincadeira. foi lá, lançou beijos para a torcida, agradeceu Ele- a torcida. pediu Ele desculpa. pediu desculpa, foi extremamente político. Mas foi um belo jogo. Aliás, faz 6 falta, gols, muito bom de assistir. Faz falta um jogador desse, né? Claro, mas folclórico, né? A hoje tudo é folclórico. politicamente Nós sempre correto. tivemos alguns jogadores assim, mas você está levantando, ainda temos o Atlético, hein? Estamos aqui. Você acompanha a carreira do Ancelotti, torcedor do Real Madrid, coxa sempre. Vai, às vezes está na Espanha. Ele acompanha o futebol internacional, falou em Ele já falou de 5 títulos, que eu não sabia que ele tinha 5 títulos. Trabalhou sempre com grandes jogadores. Agora, faço uma pergunta por essa classificação que você dá ao Ancelotti, que é o grande vencedor. O time brasileiro ainda, para mim, a meu ver, ainda, só se ele já sabe o que vai fazer. Mas ele conseguirá fazer o que ele pensa, fechar os cantos e jogar com mais velocidade à frente, aí eu encaixo aquilo que todo mundo pergunta, Neymar. Jogará o Neymar sem condição física no time do Ancelotti? Vamos lá, eu tenho muitas informações com relação ao que o Carlo Ancelotti fez e o que o Carlo Ancelotti vem fazendo. Então atenção, hein, para todo mundo saber, ele já tem os 24 convocados para a Copa do Mundo. Ele já montou. Só vai ter uma discussão em relação a isso. Quanto que o Neymar vai pôr para entrar nessa seleção? E eu, sem nenhum tipo de pudor, falo isso, por quê? Porque o Neymar, ele carrega patrocínios. Claro. O Neymar, ele carrega marcas que são muito importantes para a CBF, são muito importantes para o futebol brasileiro, com impacto no mundo. Vai ser uma Copa do Mundo em 3 países compradores, principalmente os Estados Unidos, que vive desse capitalismo forte. Será que vai depreciar ele como jogador para entrar como mineiro? Não, o que eu quero dizer assim, que o Neymar ele está sendo aguardado para melhorar. Como ele não se ajuda? Este exatamente é que eu quero chegar. Hoje nós Se comentamos ele se sobre isso. ajudar, comentamos na rádio hoje, se ele se ajudar 3 meses, acabaram as festas, eu vou ser jogador de futebol. Ele não consegue. Será que não Ele consegue? não consegue. Ele Eu não acho Ele que tem não, vícios. Aliás, tem uma Ele não declaração. fazer o que o Pelé fez em Lamentável, aí 70. tem uma 3 declaração. meses. Se ele 3 meses ele se preparar como jogador de Mas futebol, ele sobra. ele faz a diferença. Sobra. 6 Tem uma- meses preparando. Tem uma declaração dessa semana do Carlo Ancelotti acerca dos jogadores com os quais ele trabalhou no Real Madrid, do Vini Júnior, em relação àquele comportamento com o Xabi Alonso. Ele falou que nunca interferiu em dizer que esse jogador não pode jogar, que esse não pode mais ficar no elenco, e ficou muito feliz com a recuperação do Rodrigo, que tinha outros problemas. E ele falou um outro detalhe importante acerca exatamente da seleção brasileira e do Neymar. Perguntaram a ele se ele ia convocar, o Neymar estará na seleção na Copa do Mundo? Se ele estiver recuperado fisicamente, porque faz tempo que ele não joga o futebol que todo mundo conhece que joga, ele estará. Ele, na verdade, vai convocar 26, vai inscrever 26 jogadores para a Copa do Mundo. E, segundo o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol da CBF, 18 jogadores já estão oficialmente confirmados. Não deu o nome dos jogadores. Ele tem a tropa de choque dele, o Ancelotti. claro. Você sabe que o meio-campo vai sair com Bruno Guimarães e Casemiro. Você sabe. não, tanto ele que- fez isso a vida inteira no Milan, fez a vida inteira no Bayern de Munique e fez no Real Madrid todos esses anos. Claro. Ele tinha lá Casemiro, Kroos e Modric. Ele não ia mudar, podia vir o Pelé lá, ele não ia Clécio, mudar. reforçando o que você estava falando, a primeira atitude do Ancelotti foi o quê? Trazer de volta o Casemiro, que já era jogador Jogador da esquecido. importância. O que ele deve estar sofrendo,
Porque, capitão, ele tinha Casimiro, Toni Kroos, mas são as realidades, né? Modric, Agora, e ainda o Valverde, que é meia, jogando pela ponta. Ele deve estar apavorado com a qualidade do meio de campo da seleção, porque ele não tem jogadores desse nível. O capitão já vai colocar uma planilha aqui de quem vai jogar, mas é muito importante eu falar uma coisa, capitão. Uma coisa assim sobre essa questão que o Edemar passou. O Ancelotti deu uma longa entrevista ontem para o jornal Diário AS, que é um dos maiores jornais da Espanha. Exatamente. Lá uma competição do Marca e do AS em Madrid e o Mundo Deportivo em Barcelona. Eles se matam lá, os melhores periodistas, né, que eles chamam, né, os jornalistas esportivos, eles consideram que são os espanhóis. E o Tomás Roncero, que é o vice-diretor do Diário AS, que foi o entrevistador do Ancelotti. O Ancelotti, logicamente, tem coisa que ele fala, tem coisa que ele não fala. Ele é um rapaz muito mais vivido do que o Xabi Alonso, que infelizmente fica debatendo com os repórteres hoje como é que o Real Madrid vai jogar. O Ancelotti falava sim ou não. Sim. Perfeito? Não. Pronto. Então aí o Ancelotti, ele tem não o sistema de jogo, porque o sistema de jogo dele a vida inteira foi 4-4-2. Isso. O grande problema é que o Brasil não tem dois laterais para fazer isso, porque eu não confio no Danilo e no Alexandre, ele também não, porque ele entende mais de futebol do que eu. Não tenho dúvida. Ele tem o quê que é escape para ele? Ele tem um Militão que poderia fazer essa função da direita. E o Militão é um strong. Ele é no demais. Meio de lá. Não, ele pode jogar de lado. Ele pode jogar lateral de mesmo. Porque a minha ideia era ter 3 e 2, porque hoje o Ancelotti, em qualquer time que ele vai jogar, até no Real Madrid, que é o maior time do século, o maior time do mundo, ele voltava com 5. Mas aí que eu quero falar, se ele conseguir acertar essa casinha aí e não pedir para os laterais descerem, não dá pra jogar. É o Nilo. Ele tem bons jogadores de frente, hein? Na frente tem. Rafinha, O problema é meu. E aí ele pode soltar isso. Ele pode soltar o Rafinha, Rodrigo, o Rafinha um passo atrás, para soltar o Vini. Que seria o Neymar. E eu não acredito que ele vai jogar com 9, não. Não vai jogar com 9 lá, não. Também acho. Por quê? Porque esses testes que ele tá fazendo, desculpe, é o teste do X, né? Eu sei, pra mandar. Queimou o Fabrício Bruno, ele torce pro cara se ferrar. Essa contra a Tunísia, ele tá louco pra perder o jogo. Isso é lógico, eu tô contando uma broma aqui, uma piada, mas na verdade é por quê? Porque há muita pressão de empresário, há muita pressão de CBF. Mas você acha que ele está ouvindo isso? Tem que ouvir. É político, ele é político. Não, e ele é empregado da seleção CBF, brasileira, ele é política. Inclusive ele tem um movimento muito grande para continuar os próximos 4 anos, porque não é nem justo com ele pegar este abacaxi que se chama Brasil, e ele tá seleção brasileira, que não gosta. CBF... exceto os treinadores, os colegas dele, todo mundo gosta dele. Aliás, que situação foi criada contra ele aqui, né, Zé? Né? E ficou mal. Até ontem, vocês lembram do Tafarel? Mas eu acho que ele, para ele foi bom até. Leão. Mas viu? Foi bom. Pro Ancelotti, eu acho que foi bom. Porque os outros, os que falaram porcarias, besteiras, eles estão queimados pro resto da vida no futebol. Zé, o Leão, você acha que alguma vez foi bem quisto por torcedores? Nem pelos próprios atletas. Exatamente. Eles nem citei o nome dos treinadores, deixa pra lá. Eles trabalharam fora também, né? Trabalharam. Opa. Não poderiam nunca falar o que falaram. O Alfredo Sampaio, parece que era o presidente da associação, parece que ele saiu aborrecido, largou. Ele que conduzia no Fórum Brasileiro, ele ficou tão feliz de trazer nesse fórum de técnicos brasileiros, trouxe o Ancelotti para ouvir aquela besteira, ele ficou numa mágoa. Não, e depois foram conversar com o Ancelotti, capitão, e quando queriam entrar no assunto, ele dizia, vamos trabalhar. Esquece. Ainda bem que esquece, não tem o comentário, não quero falar. E o Cláudio Tafarel colocou o Leão no seu devido lugar, né? Colocou o Leão no seu devido lugar. Tafarel foi goleiro de seleção. Conheço o Tafarel quando ele estreou na seleção brasileira, 1988, Jogos Olímpicos em Seul. Conheci o Tafarel em Los Angeles quando fui cobrir os jogos amistosos que a seleção fez pré-Jogos Olímpicos. Ficamos conversando várias horas lá.
entrevistando, Ele batendo nunca papo. foi de se alterar, Um né? moço simples que se consagrou Nunca como se- um dos grandes goleiros que passaram pelo futebol do Brasil. E que não concordou, porque ele conhece e trabalhou com o Ancelotti, conhece o Ancelotti, e não concordou com a arrogância do Leão e do Oswaldo de Ele Oliveira. jogou também no Atlético Mineiro, foi isso aí? Foi, tava trabalhou com ele, criticando. O Tafarel trabalhou teve com o um Leão no problema. Atlético Mineiro. O Cláudio Tafarel teve um problema com o Leão lá no Atlético. Do Atlético Mineiro. É, O exato. Atlético Mineiro, exatamente. E falou o Leão que- teve um problema quando era jogador do Palmeiras e foi pro Corinthians. Mas o com Leão quem teve ele um não problema. teve problema? Com quem o Leão não teve Comigo problema? porque eu não conheço. Com quem que ele não teve A problema? arrogância do Leão mostrou Não, ali nesse foi momento mágoa, não foi aonde nem ele está. arrogância, foi mágoa, errado. Mas, capitão, nesse tema de treinadores, eu queria dar um subsídio aqui à mesa. Isso tudo é culpa exclusivamente da prepotência e arrogância da Confederação Brasileira de Futebol. E aí agora vocês entendem porque eu estou fora do ar, né? Como é que eu vou falar em qualquer lugar toda hora isso? O que eu acho. Não é o que eu acho, é o que eu li, o que eu fui atrás, o que eu pesquisei. Fatos. O Brasil, em 2002, jornalista Mion que gosta do fato, Claro. o Brasil foi pentacampeão brasileiro. Pentacampeão mundial. 2 gols do Ronaldo em cima da Alemanha. Maravilha. Felipão campeão. E aí houve um movimento em 2004 da FIFA para instituir um curso para treinadores e oficializar essa profissão e servir como uma profissão. Porque se você ia no mundo inteiro, ia lá para a Alemanha, Edmar, o time do Wolfsburg era um professor de colégio, de matemática, e ele chegava e era técnico. Então tinham ideias de, primeiramente, obrigar que fosse um professor de educação física que fosse o técnico, e o Brasil tentou isso através do seu Conselho Regional, o CREF, e depois a FIFA instituiu curso para treinadores, que todo mundo vê aí, FIFA Pro, etc. E o Brasil, numa prepotência, numa arrogância, eu sou penta, eu tenho 5 estrelas, É isso mesmo. foi se mexer com isso em 2009 e somente em 2019, senhores. Olha, isso aqui era em 2004. Em 2019, instituiu uma obrigação não de ser 15 anos professor de depois. educação física, porque o Senado Federal tirou essa legislação para um lobby, porque a maioria dos técnicos não eram jogadores, mas que tinham que ter este curso. Só para ter uma E base... como é que é esse curso, Clécio? Só para ter uma base, o técnico Thiago Carpini, que ficou famoso no São Paulo e está no Juventude hoje, ele fez o curso de técnico, agora ele tem pela CBF, mas ele fez na AFA, na Associação Federação Argentina. Olha aí, não Porque sabia aqui não disso. tinha e o cara queria ser técnico, e ele queria ser técnico no mundo. E o brasileiro prepotente, arrogante, achando que podia tudo, o Vanderlei Luxemburgo, que passou uma vergonha lá no Real Madrid, achando que é penta, aqui a gente pode ser técnico, a gente manda, a gente manja, e aí o grupo dele chega e diz assim, não, para uma reserva de mercado é um absurdo trazer aquele bando de português para cá. Esse bando de português estudou e está treinando no mundo inteiro. O técnico do Manchester United é português. Não é o Sir Alex Ferguson, é um Quer dizer que português. os nossos- Curso de Pois é. 3 anos. Mas 3 O que o anos. Clécio está falando é com argumentos Argumentos, sólidos. claro. O curso no Brasil, não Clécio, querem quanto estudar, tempo? não querem se preparar. R$3.500, O Renato 30 Gaúcho foi dias, um, né? 2 meses, e o Renato o Abel- Gaúcho faltou ainda às aulas. O Abel Abstenção. falou sobre isso, que foram 3 anos de curso para virar técnico. Não, e aí essa Pra chegar arrogância, no Pro. essa prepotência de chegar e, lógico, eu imagino que por uma reserva de mercado, os velhinhos, Emerson Leão e o velhinho, Antônio Oliveira, Oswaldo Oliveira, chegaram e falaram nesse sentido. Mas assim, faltou decoro, cortesia Ética. e ética com um colega. Educação num evento mesmo. que ele estava lá. Educação mesmo. Um evento que ele estava lá. Então, assim, você quer ser treinador? Hoje em dia você precisa fazer o curso tal. Se especialize. Claro. Vá atrás. Veja o que está acontecendo no mundo. Vou dar um exemplo para vocês. O técnico de Marrocos, ele chegou lá em 2022, o time não estava legal. A seleção de Marrocos não estava legal. Entrou um francês de origem marroquina, mas nascido no subúrbio de Paris, chama Walid Rogueri. Chegou lá, tudo, primeira coisa que ele viu, ó, o nosso time em todos os clubes joga muito. O Hakimi joga no PSG, é o lateral.
O Brahim Dias é o meia-direito que entrou no lugar do Rodrigo no Real Madrid. O time do Marrocos, ele não joga em Marrocos, ele joga no mundo. Exato. Vamos pegar essa rapaziada mais jovem e vamos fazer com que, se eles tiverem dupla cidadania, tem muita gente, filhos de marroquinos que nasceram na França, na Espanha, etc. A Espanha tem o Estreito de Gibraltar, só que separa. Vamos trazer para cá. Vocês vão ver no ano que vem na Copa do Mundo essa seleção de Marrocos. Bem lembrado. Que foi campeão agora mundial da categoria. A categoria sub-20, muito bem lembrada. E semifinalista da Copa Africana. E quando o Brasil perdeu, imagine perder para Marrocos. O Brasil caiu fora na primeira fase. Arrogância, prepotência que tem que acabar. E daí você viu a final Argentina e Marrocos, a qualidade das duas seleções, e compara com a seleção brasileira, é uma vergonha, só isso. Bom, eu queria falar um pouco mais da Série B, que terá sua penúltima rodada a partir de amanhã. Eu quero falar do Atlético também. Mas eu queria colocar uma situação relacionada a um jogo importante que vai reunir Avaí e Clube do Remo em Florianópolis. Está tendo alguma coisa lá? O Avaí, os jogadores ontem não cruzaram os braços, não treinaram, porque o pagamento deles continua atrasado. Há anos está assim. Não é de agora. E a informação que vem, a última que eu tenho de Florianópolis, que a direção do clube está propensa a colocar a equipe sub-20 para jogar contra o Clube do Remo. Isso prejudicará outras equipes. Mancha a competição. Não é correto. Tem que ser. Isso aí não é oficial, mas é extraoficial, divulgado pela imprensa. Será condenado o Avaí. Será condenado. Capitão, isso não acontece na Espanha. Sabe por que não acontece na Espanha? É simples. A dorsal que eles falam, que é o número da camisa, ele vai de 1 a 25. A maioria dos jogadores das canteiras, ou seja, os sub-20, eles são do 26 em diante. Aí você pode colocar quem você quiser. Mas no dia do jogo, tem que ter no mínimo 6 com a dorsal de 1 a 25. Que significa o quê? Que são aqueles inscritos que jogam sempre para evitar manchar a competição. Acho que nós estamos um pouco atrasados, né? Pouco? Olha... Sempre atrasado. Não, mas e aí com essa prepotência que ele fala. Pentacampeão do mundo. Pentacampeão do mundo. Aí vem a prepotência. A preocupação da CBF com esse presidente que esteve aqui outro dia entregando medalha ao pessoal do Curitiba, que nomeou, através de uma reunião que houve, grupo da arbitragem, teve uma reunião essa semana na CBF, nomeou vice-presidente da não sei o que, Dante Neto, alguma coisa assim, vice-presidente da Federação Amapaense para tratar dos assuntos ligados à profissionalização das arbitragens no Brasil. Quer dizer, por que o cara do Amapá vai saber o que está acontecendo diretamente? Qual é o time do Amapá que disputa alguma competição importante do futebol? Não, qual é o currículo dele? O presidente do CBF de onde é? É isso que eu estou falando. Esse é o detalhe. Qual o currículo dele para ser presidente do CBF? Por favor. Agora, a gente está falando de nepotismo. Qual que é o currículo do atual presidente da Federação Paranaense de Futebol? É filho do outro. A gente está falando de nepotismo aqui. Exato. Eu tô indo bem no programa, não tô? Ótimo. Agora eu não sei o presidente da Federação Paranaense sem de curva Futebol. aqui, nós somos assim. Falando nisso, Clécio, você de casa se inscreve no canal, né, capitão? Se inscreve no capitão, manda o joinha, o positivo, o dedão, né? Edmar gosta do meu dedão. Dedão pra cima e bota o positivo pra nós. Muito obrigado. Atlético. Vamos lá. Joga Atlético. em Araraquara, desmancharam lá o técnico, desmancharam todos lá. Abriram 8 mil ingressos gratuitos para os torcedores. De graça, é verdade. Diga, Zé. E o presidente é o dobro do bicho. Há quanto tempo eu disse aqui, quando o Atlético estava numa fase complicada, eu disse, o Atlético vai chegar, aguardem. Quando o Atlético trouxe os reforços, eu disse, pronto, o Atlético vai chegar. Arrumou a cozinha, trouxe os zagueiros, acertou o time. O Atlético só não é campeão porque os jogadores chegaram tarde um pouco. Perderam muitos pontos lá atrás. Perderam pontos lá atrás, e perderam pontos preciosos em casa. Time que toma quase 40 gols. Hoje o Atlético Paranaense é o melhor time da Série B. Tecnicamente, é o melhor elenco tecnicamente. Então, o Atlético vai subir, sim, senhores, com justiça, porque montou sob se acertar. Demorou, né?
Demorou. Mas daí, a Caixa aí trouxe... Qual o time que conseguiu 7 vitórias seguidas na Série B? De recuperação. O Remo, 7 vitórias, o Remo um empate. O Remo também. Mas também. o Atlético Paranaense foi sensacional. Eu acho que o Atlético vai subir. Está com o passaporte assinado. E o do Coritiba já subiu. Veja, o outro Novo Horizontino não tem mais números. E outro... Remo escolhe. O Remo Novo ou Goiás? Horizontino e o Goiás que se pegam, né? Eu acho o Remo ou o Criciúma. O Criciúma tem uma Criciúma, tabela o Remo muito... Tem uma tabela Não, o Remo muito... vai jogar com o Goiás. O Remo vai jogar com o Novo Goiás. Horizontino e Goiás. Não, mas o Remo tem também. Tem o Goiás na última rodada. O Goiás acabou o gás. A tabela do Criciúma... Eu acho que o Goiás não chega. Criciúma joga em casa Goiás agora com o perdeu. Botafogo. Exatamente, a tabela é mais... Agora, esse o Atlético- acessível A tabela é favorável ao relativo, O né? Atlético É relativo. já está se antecipando, já saiu a informação, está preparando a barca para dispensar uma grande quantidade de jogadores que compõem o atual elenco. Dentro daquilo que a gente vinha falando, que o Atlético contratou e contratou qualidade exatamente no momento certo. Mas tem muitos jogadores que sequer estão sendo aproveitados e vai fazer uma limpa Você para sabe, 2026. eu penso- Coisa que também no Coritiba deve acontecer. O que está errado. Mas isso é normal no Segunda-feira futebol, a né? gente fala sobre isso. Eu vou dizer capitão, uma coisa, posso- o Atlético errou a quantidade de técnicos Também. que eles chegaram aqui e mandaram todos embora. Ficou o Daír aí, pegou e esse rapaz aí tá levando. Não, Capitão. o Daír tem dois méritos rápidos, né? O Zapelli um passo para trás, que aí É. melhorou o Atlético, né? Taticamente, Então é do Técnico, técnico. Técnico É, ganha jogo, é, né? é do Claro. Aliás, nós Então já tá bom. falamos aqui. E o A goleiro, volta né? do Julimar. Não, o goleiro. Goleiro. O outro não Colocou o dava Santos pra segurança. jogar. O outro não dava Não, a segurança. volta do né? Agora, Julimar, a só- presença do Exatamente, Viveiros. parabéns. Eu estava Tô indo pensando bem? isso no Atlético. Estava pensando isso hoje no Atlético. A entrada do Santos foi primordial para o Atlético se acertar. Porque a zaga não estava bem. Aí trouxeram zagueiros. Mas precisava o número 1 lá atrás dar a garantia. E o Santos deu essa garantia. O Santos tem salvado o Atlético em momentos cruciais. É uma das figuras importantes de toda essa subida do Atlético. Agora, esse Dá aspecto, segurança, exatamente. esse aspecto, Dimar, esse aspecto de desmanchar elenco, eu quero citar aqui. O Mirassol fez o quê? Manteve 80% do elenco futebol e antigamente era contratou. assim, mas os times Só, contratou jogadores. Capitão, ó, Ninguém Mirassol saía. manteve o elenco, correto? O Ceará fez o quê, Clécio? Manteve o mesmo elenco, contratou... Bom técnico, hein? O Condé é O bom Condé, técnico. excelente técnico. E tá onde? O Santos fez o quê? Mandou embora todo mundo. É uma bagunça. Montou Mas tá numa situação novo difícil. elenco. Aonde que está o Santos? Bate e volta. Então, no futebol não é bem assim. Você tem um elenco do Curitiba muito bem encaixado, o ambiente é bom, os jogadores... Se for jogador, capitão, você sabe quanto que é importante os jogadores estarem ligados, Pra essa unidos. missão. Agora, que o Curitiba precisa de uns 6 ou 7 reforços acima claro, da média, isso aí é outra coisa. Mas daí você vai entrar naquela situação de que, é como eu penso, né? O capitão não quer falar disso de jeito nenhum. Ele chegou na pauta ali, na produção, chegou e falou assim, ó, não vamos falar do ano que vem, vamos vibrar com esse ano. Eu entendo Porque o ano que perfeitamente vem que a é- missão, como ele Claro. usou, é uma missão. Agora, realmente, a subida, por exemplo, de Curitiba e Atlético é uma subida agridoce, né? É doce porque subiu, é agri, que é o salgado, porque não dá pra jogar com esses caras ano que vem. Exatamente. Você não vai enfrentar o Palmeiras com esses caras. Não há Não, condições, né? Mas Não, vamos aliás, falar aliás, depois, tem né, que trazer, Capitão? né, Aliás, Clécio? tem que trazer. Isso que eu citei outro dia aqui, o capitão mas não concordou também. Mas é que o Curitiba Porque já eu acho pode que o- pensar em 2026. Olha, Eu acho pela que o situação Curitiba Curitiba dele. já deveria, Nós- agora, estar pensando naqueles jogadores que são Eu acho necessários. que é pra- muito- Você eu- acha que eu os não- dirigentes não estão? Não. Já estão trabalhando, Claro, meus E tem que amigos. ser, né? Porque o Campeonato Brasileiro começa em Exatamente, janeiro. já deu. E o Eles já Paranaense estão trabalhando. A partir E do o dia Paranaense 24, começa Eles na... não podem divulgar. A partir do dia 24. Seria até desse- a ético divulgar que eu quero contratar Claro, o Carlos Mignon, exato, claro. que está jogando lá em outra a- equipe. a- Não não, sei claro, isso. claro. A partir Tem que de esperar o 24, momento certo. Acaba dia 23. O capitão não vende meu passe. Dia 24 nós vamos começar a falar sobre. Aí nós Exatamente. vamos expor também como nós chegamos aqui numa. Estava difícil quando nós iniciamos aqui, lá atrás, com a ideia de impulsionar, e tem muita gente que acompanhou esse raciocínio. O que foi o Campeonato Paranaense dos dois?
Nossa, horrível. Horrível. O Curitiba e o Atlético horríveis. Quinto lugar. Então nós estamos próximos a isso. Bem lembrado, 95, de 24 equipes, subiram 2, que do Paraná, Curitiba e o Atlético. E essa podemos encaixar sim. O time do Atlético é muito melhor do que da Ferroviária. Claro. E acho que a moral conseguida na vitória, a grande vitória do Atlético foi contra o Goiás. Se ele tropeça no Goiás, ele está fora. Então, sabe qual que é a moral? É um time de 6,5 milhões de reais de folha de salário. Que está em campo. O Curitiba, que é o segundo maior, tem 3,2 milhões. Não, o Atlético tinha obrigação de subir. Claro que tem. Eu vou solicitar aqui do Mion. Mion, hoje, lá do programa de rádio, fez uma abordagem com relação a possíveis interesses da Ferroviária na partida. O dirigente que tem muito dinheiro, os jogadores, o Bertolucci, que é o dono, talvez surja o homem da mala, não é? Essa coisa toda. O Bertolucci, ele é o maior empresário da América do Sul e um dos principais do mundo. Ele é dono e ele já falou para os jogadores que dobra o bicho. É a mala branca, para essa partida, que ele dobra o bicho, e se a Ferroviária não cair, vai ter mais um bicho especial. Ele tem grana para isso. A Ferroviária caiu muito, né? Agora, você pode correr o risco de cair. Lembra? Aí os 4-0 do Curitiba aqui contra a Ferroviária desmanchou, hein? Corre o risco de cair a Eles Ferroviária. fizeram um bom Daí, primeiro tempo. essa Aí o oferta de dinheiro que pode jogo. dar um estímulo diferente, né? E a Ferroviária pode complicar o Atlético, mas o Atlético por time, é jogo difícil, concordo com o Atlético, é muito mais time. Qual é o jogo final do Atlético aqui? Aqui é com a América. A América já tá de sangue doce. A América ganhou. Não, não cai no só. Já tá tranquilo. Já tá com Vem 42. trabalho do América começou a se Vem aqui de sangue doce. Vem passear. Alberto Valentim pegou o time com 21 pontos. E outra coisa. E é atleticano. Baixada com 40 mil pessoas. O Alberto é atleticano. Foi lateral do Atlético. Ele é atleticano. Mas ele está já num caminho bom. Porque nós não temos técnicos no Brasil mais. Não temos. A Série B, qual é o grande técnico Série B? Eu vou falar, de brasileiro. O melhor técnico subiu ano passado e vai subindo esse ano. O melhor técnico brasileiro hoje se chama Voivoda. Ele não é brasileiro, mas tá falando bem português. Que é brilhante. O Brasil, infelizmente, o Santos, eu pegaria vários jogadores do Santos. Eu adoro o Ilharão, ele joga bola, aquele cara. Baita time. Barreal. Time desmontado, né? Mas é desmontado por quê? Porque tem um rapaz lá que desune a turma. Um nome Royal, uma coisa assim, que joga demais. O time do Santos é bom, não consigo entender estar na situação que está. Tem um rapaz chamado Neymar. Só para completar todas essas análises que estão sendo feitas, nós temos, na verdade, 7 equipes lutando por 4 vagas da Série A no Campeonato Brasileiro de Futebol. Curitiba, que é o líder com 64, com 18 vitórias. O Atlético com 59, 17 vitórias. O Clube do Remo com 59, com 15 vitórias. O time da Chapecoense com 58, 17 vitórias. Em quinto, Criciúma, fora do G4, com 58, 16 vitórias. Em sexto, Goiás, 58, com 16 vitórias. E o Novo Horizontino, com 57, com 14 vitórias. Dessas 7 equipes, saem os 4 que vão disputar a Série A. Mas eu tiro o Novo Horizontino. O Novo Horizontino já era. Tem 57 pontos, está fora. 57 pontos, 14 vitórias. E o Goiás vai ter duas qualquer critério ele vai perder. O Goiás perdeu o gás, né? Perdeu o gás. E tem 2 jogos dificílimos. Confrontos diretos, o Goiás. Tem tudo pro Atlético estar nessa... Atlético, Criciúma, Chapecoense, por aí. Agora, a Série B, gente, é um campeonato totalmente diferente da Série A. A gente não dá para pensar, não dá para fazer exercício nenhum pro ano que vem. Muito abaixo, né? Não dá para fazer. A Série A... Não é que é abaixo, é a velocidade do jogo é outro. A Série A também porque tem existe melhor qualidade técnica. A mesma Série A tem 8 times que não estão jogando como Série A. Aliás, já é disforme dentro da Série A. Olha como é o Campeonato Brasileiro. De 1 a 5 times começam.
Sempre aqueles, Palmeiras, Flamengo. De 5 a 12, aqueles que não vão ganhar o título brasileiro, mas querem uma Copa do Uma Brasil. vaguinha. 12 a 20 é a luta do samba, do crioulo doido. Para não cair. Isso é um absurdo. Um dia desse eu vi o Flamengo com 68, Corinthians com 30 e pouco. Que campeonato é esse? O Corinthians e ganhando uma grana. Mas, capitão, Ganhando uma grana e faz um papelão desse. O Corinthians perdeu 2 jogos agora em casa. isso nunca vai acontecer no campeonato inglês, por exemplo, Porque lá é divisão. Porque a Premier League, que não é a olha a federação divisão, inglesa, olha a divisão. vamos começar todo mundo igual de grana. Se você tiver mais sócio, vender mais camisa, é contigo. Mas a gente faz igual. 40%. Agora a gente vai jogar contra o Corinthians recebendo toda aquela grana. E eles conseguem perder. Não, veja Estão a colocação do Corinthians. desorganizados. Mas aonde Tem a folha do Mirassol. Tudo preso. Então, Isso explica também. muita coisa. Agora, como é que eu vou jogar com o Curitiba e com o Atlético contra o Flamengo? Hoje, me diga. Não, aí, Gozado, não tem. É só no esquece, gás, né? Eu gosto de esquece, voltar um esquece. pouco ao tempo, porque nós vivemos isso no campo. Puxa vida, o Palmeiras tinha um grande elenco, o Santos tinha um grande elenco, e nós jogávamos contra os grandes times do Palmeiras e do Santos na época, espetacular. Não era uma diferença financeira. Jogar no Pacaembu, jogar no Morumbi na época, claro, a torcida que se fazia presente. Mas no campo, a coisa era meio a meio ali. Não tinha essa de você estar perdendo com tantos pontos lá embaixo e o outro lá em cima. Eu no campeonato pegado. Os grandes times perdiam no interior de São Paulo. Interior de São Paulo, Mas porque tinha qualidade técnica, capitão, sobrando. Tinha qualidade. Porque do interior é que se vinham os grandes jogadores do interior para a capital. Como é que o Negreiros veio parar no Curitiba? Pensa negócio bem, de Santos que e jogava Curitiba. de bola, mas quem que era titular no Santos? Mas antes de Era vir pro muita Curitiba, ele teve qualidade. aonde? Ele jogou Muita muito qualidade. tempo do lado do Negrão. Negreiros foi para parar aonde? Em Apucarana. E Apucarana. Técnico. Não, jogador. Não, jogador. Ele veio para o Curitiba, antes passou pelo Apucarana, emprestado pelo Santos. Eu estava lá, fui transmitir um jogo, o Negreiro jogando no Apucarana. O Braulio, jogando, era sabe ídolo quem era o no companheiro Inter, ele dele? veio jogar Jogando aqui. pela direita? O nosso querido Leocádio Consul. Jogou com o Negreiros lá em Apucarana. Pois é. Leocádio vem aí com o livro. A questão bom, passa vai pela sair no livro do qualidade Leocádio. técnica que ele tinha no passado. Você falou de 2002, olha o nível dos jogadores. Roberto Carlos, Cafu e Roberto Carlos, né? Eu Cafu, viajei. Roberto Carlos, Mion. os zagueiros, Eu viajei. aquele meio de campo da seleção brasileira, os atacantes, era tudo craque, tudo jogador muito acima o da Demar média. viajou muito comigo com a seleção brasileira. Onde chegava era uma festa. E a mídia ganhava ponto com isso, porque todo mundo falava, pô, vocês estão com sorte aí, são valorizados, hein? Vocês acompanham o melhor time do mundo. Não é? Era assim, era uma festa. Qual no jogador Brasil. daquela seleção do elenco não seria titular hoje? Não, todos. Todos. O Belete, que era reserva lá, continuaria reserva aqui. O resto não. Mas, Ademar, capitão, não, fecha. seleção brasileira, que vocês vão discutir outros dias, e principalmente para a Copa Vai jogar do Mundo. agora, né? Sábado. Sim, mas não pense nesses 2 jogos aí. Isso aí é para dar X nos caras que não vão. É X. É para agradar É empresário. X. Concordo, É X. para agradar. Ele já tem lá a tropa de choque dele. Mas dá para montar um grande time. São 7 jogos, capitão. Você vira rei do mundo por 4 anos. Agora, ganhar hoje da Argentina e da França e da Espanha, a turma vai ter que se arrumar, viu? Muito. Porque eles estão muito bem. Acompanha muito. Eles estão jogando muito. Sobrando. O meio-campo argentino é uma coisa. E eles vão ter um problema. o meio de campo. Porque eles vão ter que jogar com o Messi, e o Messi não aguenta mais o jogo. E ele quer jogar. Mas não aguenta. Dá o fecho. compensação, a Alemanha Não, está fraco. Como é que tá a pior do Itália? que o Brasil. A Alemanha não Itália é Alemanha, capaz de não Itália. vir. Itália talvez não vá para a Copa Pela mais terceira uma vez. vez? A Itália está correndo Está risco de não correndo ir. um risco muito sério. grande. Terceira vez que não vai? A Mas Itália é é- praticamente fora. Mas a Jordânia vai participar. Fala, Mion. Eu Fechamos? Fechamos. Eu só quero lembrar, manda o seu like aí para nós. E hoje o Clécio aí abrilhantou o nosso Obrigado. programa. Na Foi um segunda-feira- prazer revê-lo depois de tanto tempo. Na segunda-feira, lances
da festa Claro. que poderá acontecer. Festa do título do Curitiba. Festa do Ó, o Zé título. tá cravando. Festa do título do Curitiba. Mauro, Eu já gravei festa, faz tempo isso nós vamos aqui. ter toda a Que o imagem. Atlético classificaria e o Curitiba seria E o campeão. Atlético de Araraquara. Vai ser uma festa segunda-feira. Eu acho que Segunda-feira. depois Festa dos dois paranaenses da primeira divisão e o Muito Curitiba campeão. Aliás, a Vamos fazer uma festa aqui, a Ferroviária que pega o Atlético agora no final de semana em Araraquara, na última rodada vai jogar em Ponta Grossa com o Operário. O Operário também tá bom, que fez o dele. O Geraldo já fez a parte dele, o Londrina está na Série B. Só para dar um briefing final aqui. Curitiba foi vendido na SAF por qual valor? 1 milhão, hein? 300. 300. 1 bi. 1 bi 300. O Atlético de Madrid, ontem... Atlético de Madrid, não é a grande força, né? 220 bi. Como é que você vai jogar? Que nem os caras... Não, vai ter um Mundial de Clubes, né? Ah, os times brasileiros foram lá. Isso era uma brincadeira, aquilo, um calor danado. Apenas participar, né? Participar. Zé, tudo bem, né, Zé? outro Segunda-feira, Até outra. o Clécio tá escalado Está aí. escalado, né? sempre, Tá sempre. escalado. Como também está escalado o nosso doutor, o Jurandir. doutor Jurandir, Zé, quando né? é que eu volto lá, digo? Jurandir Quem gostou. comanda é o Hidalgo. O senhor é amigo do Hidalgo. Você tá do meu lado no Couto Pereira ali. Ah, os dois. Você tá do meu Uma lado. grande figura, né? Ele Nosso fez, amigo. foi bem, né? Oh, Ele muito gostou bem. Deu ele um gostou show de da bola aqui. repercussão também, né? Um show de bola. O Noronha, que foi aqui esteve também, foi outro show, muito, não é? muito bom. Grandes convidados temos tido aqui. Então vamos felizmente. falar agora segunda-feira, depois de... Tchau. Dos dois, né? As duas Vamos vitórias. falar em festa. Vamos Duas falar em vitórias. festa, né, Eduardo? Pronto. Passa Segunda-feira. Passa a Segunda-feira. régua. Tá bom? Grande abraço, obrigado, até a próxima. Net Esporte Clube chegou a festa.